50 fatos de Clarice Lispector. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo é totalmente inspirado no canal da Vivi Eu Vi, que de vez em quando faz alguns vídeos sobre 50 fatos de alguns artistas plásticos, e eu fatalmente me inspirei nela, porque aqui a gente fala de literatura, de cinema, e eu achei que a gente podia alinhar aos padrões do Vratatá. Uou, vamos começar! Clarice Lispector nasce em 10 de dezembro de 1920 numa cidade bem pequenininha que mal consta no mapa, chamada Checheniv, que fica na Ucrânia. Seus pais, eles eram refugiados judeus que estavam indo em direção aos Estados Unidos ou para o Brasil, eles ainda estavam se decidindo, e a sua mãe estava grávida, então ela teve que parar nessa cidade por um pequeno tempo para ter Clarice. E eles chegam no Brasil em 1922 e a primeira morada da família Lispector é em Maceió, onde eles vivem por algum tempo. A sua mãe, ela havia adquirido sífilis e ela tinha uma parte do corpo toda paralisada, e essa paralisia se agravaria durante os anos e decorrendo na sua morte bem prematura. Toda a família de Lispector teve que mudar de nome quando chegaram no Brasil. O pai, a mãe, as duas irmãs, inclusive Clarice. O seu nome lá hebraico era Shaya, que significa vida. Aliás, toda a família Lispector muda de nome. O pai da Clarice mudou para Pedro, a mãe para Marieta e as irmãs Tânia e Elisa. Em 1925, a família toda muda-se para o Recife em busca de melhores condições de vida, e lá é onde Clarice e sua família passa toda a infância. E desde muito pequena, a Clarice sempre foi muito imaginativa, muito criativa, e quando ela foi assistir a sua primeira peça de teatro, ela chegou em casa gritando, cheia de alegria, falando: eu quero ser escritora. E em 1930, quando ela tinha apenas 10 anos de idade, ela escreve a sua primeira peça de teatro, chamada Pobre Menina Rica. Nessa época, ela escrevia alguns contos e mandava para o Diário de Pernambuco, querendo que seus textos fossem publicados, e os textos dela nunca eram selecionados, e ela ficava muito chateada. Ela dizia que provavelmente os textos dela não eram selecionados porque as outras crianças escreviam sobre fadas, começavam as histórias com Era Uma Vez, e ela falava simplesmente de sensações, de coisas psicológicas. As suas histórias não tinham fadas, as suas histórias não tinham essa coisa lúdica, e por isso que ela nunca era escolhida para ser publicada no jornal. Nesse mesmo ano, em 1930, a mãe de Clarice falece. E aos 13 anos, Clarice finalmente torna-se escritora. Durante toda a sua vida, ela sempre trocou muitas cartas com as irmãs, tanto com Tânia quanto para Elisa. E numa das cartas, Clarice diz: escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Em 1985, a família de Clarice muda-se para o Rio de Janeiro novamente em busca de melhores condições de vida. Seu pai nessa época trabalhava como mascate. Clarice começa a frequentar muito a biblioteca do bairro que ela morava, que era na Tijuca, e dois escritores foram de fundamental importância, e principalmente um deles exerceu grande influência em toda a sua obra: O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, e O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Em 1940, Clarice publica seu primeiro conto na imprensa, chamado O Triunfo, e logo em seguida publica um outro conto chamado Eu e Jimmy. Nessa primeira fase, ela foi vista como uma escritora feminista, mas ela nunca falou isso abertamente em suas obras. Depois que Clarice termina seus estudos no curso ginasial, ela decide ingressar na Faculdade Nacional de Direito, e nesse meio tempo ela conhece o grande amor da sua vida, o escritor Lúcio Cardoso. Ela nutre uma paixão enorme por esse homem, só que essa paixão acaba sendo uma paixão não correspondida, porque o Lúcio era homossexual. Então ela chegou até a dizer em alguns momentos que um dia ela iria curar ele desse mal e que eles iam conseguir ficar juntos. Durante anos e anos de sua vida, ela troca cartas e mais cartas com o Lúcio, contando da sua vida, pedindo conselhos, desabafando. O Lúcio é o grande amigo da Clarice Lispector durante toda a sua vida. Em 1942, Clarice conhece Mauri Gurgel Valente, que vai ser seu futuro marido, e nessa mesma época ela começa a trabalhar como redatora do jornal À Noite. No ano seguinte, ela consegue finalmente a sua nacionalidade brasileira. Ela escreveu inúmeras cartas para Getúlio Vargas na época para ela conseguir essa nacionalidade, porque até então ela não era considerada brasileira. E nesse mesmo ano ela acaba se casando com
com o Mauri. Eles se formam na faculdade de Direito e o Mauri ele começa a ingressar na sua carreira diplomática. O seu primeiro romance foi Perto do Coração Selvagem, que foi editado pela editora À Noite. A editora ela lança uma tiragem de mais ou menos 1000 exemplares, mas ela não concede os direitos autorais para Clarice. Perto do Coração Selvagem recebe excelentes críticas, ela é um boom de repente do momento e ela acaba recebendo o prêmio Graça Aranha em 1944. Ela é tida nessa época como a maior escritora feminina dos últimos tempos, a única maravilhosa escritora mulher do Brasil. Todos os holofotes estão em cima de Clarice Lispector nesse momento. O fato do marido dela ser diplomata leva ela a cada momento para um lugar. Isso começa a incomodá-la, começa a surtir um efeito psicológico no ser de Clarice Lispector. Em 1945 eles têm que se mudar para a Itália, onde eles vão viver em Nápoles. E nessa época ela já começa a apresentar alguns traços de depressão, porque esse corpo diplomático incomodava ela demais. Ela posa para o artista plástico Jorge de Chirico e em 1945 ela escreve o seu segundo romance chamado O Lustre, que teve bem menos repercussão do que Perto do Coração Selvagem. Um pouco menos de 2 anos depois, ela acaba se mudando para Berma, na Suíça, onde ela tem os piores anos de sua vida. Acaba escrevendo o seu terceiro romance, Cidade Sitiada, tem o seu primeiro filho, o Pedro, e é quando ela começa a passar por uma fase de enorme depressão. Clarice nessa época tem muitas horas livres, muitas horas vagas, ela não sabe muito bem como lidar com essa situação. Ela dizia: meu drama é que sou livre. Clarice tinha muito do que sonhavam muitos escritores, horas limitadas para trabalhar, sem ser perturbada, mas seus dias eram amorfos e ela ficava olhando pela janela. Depois que ela escreve Cidade Sitiada, ela encontra enormes dificuldades de editar seu livro. Ela recebe recusa atrás de recusa, ninguém topa editar o seu livro. Ela escreve certa altura para a irmã uma carta dizendo: espero que um dia saia desse ciclo vicioso em que minha alma caiu. Em 1952 ela escreve uma coluna que chama Entre Mulheres, com o pseudônimo Teresa Quadros. Nessa coluna ela dá dicas de etiqueta, como se portar, como usar joias. Em 1953 nasce o seu segundo filho, Paulo. Ela era vista pelas amigas como uma mulher muito sofrida, muito problemática. As amigas diziam: nunca vi ninguém sofrer tanto. Nessa época em Berma ela encontrava muitas amigas, elas passavam as tardes tomando café e tomando remédios. A Clarice tomava muito remédio para acalmar, era a moda aquele remédio Belergal. Em 1954 é lançado a primeira versão de Perto do Coração Selvagem, uma versão francesa, e foi um período muito complicado, porque quando ela foi ler a tradução tinha vários erros. Ela tentou resolver isso de uma melhor forma possível, mas ela não conseguiu. Parece que a pessoa que traduziu não tinha um alto conhecimento, um alto vocabulário do português e acabou decepando várias partes do livro que eram fundamentais, e ela não teve como reverter isso naquela época e ficou por isso mesmo. Um dia o seu filho Pedro disse pra ela que ele não queria mais que ela escrevesse. Ele falou assim pra ela: você é mãe, estou farto disso. E ele pede pra ela parar de escrever livros pra adultos. Então ela acaba escrevendo seu primeiro livro infantil chamado O Mistério do Coelho Pensante. Depois de uma longa jornada, passando por extremas dificuldades, de depressão, morando fora do Brasil, ela finalmente resolve se separar do marido porque ela não estava mais suportando aquela situação. Então em 1959 ela regressa de vez pro Brasil, e quando ela retorna de vez pro Brasil ela sente: aqui é minha casa, aqui é onde estão as minhas raízes, é aqui onde eu quero ficar. Nessa época que ela volta pro Brasil, ela quer publicar os 2 livros que ela havia escrito enquanto ela estava na Suíça: Laços de Família e Maçã no Escuro. Apesar dela receber uma pensão de mais ou menos $500 do marido, ela se sentia numa situação desconfortável e precisava ganhar dinheiro. Então nessa época ela começa a trabalhar num jornal, no Correio da Manhã, e ela começa a escrever uma coluna com outro pseudônimo, dessa vez chamado Helma Palmer. Nessa coluna ela dava conselhos de todos os tipos para as mulheres, principalmente com conselhos relacionados à beleza, à vaidade. Use creme para as mãos, use creme para o rosto. Era uma coisa meio aquelas colunas que a gente tem nas revistas de hoje em dia. O que devo fazer quando a minha pele está ressecada? Use um creme tal, com substância tal. Era mais ou menos esse tipo de
de coisas que ela escrevia nessa coluna. Por volta de 1960, ela também começa a escrever como ghostwriter da atriz Ilka Soares. Essa coluna é um verdadeiro sucesso na época. Como Clarice passou muitos e muitos anos fora do Brasil, indo e voltando, e como ela usava todos esses pseudônimos para escrever, começou a se criar conjecturas de quem é essa mulher, será que ela existe, será que ela é mulher mesmo? Não, acho que ela é homem. Então se criou muitas conjecturas de quem realmente era Clarice. Ela era realmente um verdadeiro mistério. Depois de alguns anos tentando editar o seu livro Laços de Família, ele finalmente é aceito. A partir de então, Clarice é reconhecida como um grande monstro sagrado. Ela começa a receber cartas de pessoas de todo o Brasil, pedindo conselhos. Ela realmente vira um ícone da literatura nacional. Ela recebia tantas cartas, tantas propostas, tantos telefonemas, que uma vez ela escreve para a irmã assim: tantos desejam a projeção sem saber como esta limita a vida. Minha pequena projeção fere meu pudor. Inclusive, o que eu queria dizer já não posso mais. O anonimato é suave como um sonho. Ela se incomodava muito com a questão da fama. Em 1962, ela recebe mais um prêmio por conta de Laços de Família. É o prêmio Carmen Lúcio Dolores. Ela é homenageada numa sessão. Quem entrega o prêmio para ela é Jânio Quadros. E nessa época há rumores de que ela foi levada por Jânio Quadros para um quarto e tal. E ele tenta assediar, rasga sua roupa, ela sai de lá extremamente assustada, sem saber o que fazer com aquela situação. E quando ela vai abrir o envelope do prêmio, ele ainda tinha acrescentado mais um dinheiro dentro desse envelope. Seu filho caçula, o Pedro, desde muito pequenininho, ele apresenta traços diferentes. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele tem uma visão da vida diferenciada das outras crianças. Até certa altura, isso não incomoda e não chama tanta atenção. Quando os anos vão passando, ele vai se tornando adolescente, ele vai começando a ter visões, a ouvir vozes, e ela começa a perceber que tinha alguma coisa errada. Ela percebe que ele tem o problema da esquizofrenia. Ela quase não vai falar sobre esse assunto. Em 1964, Clarice publica A Paixão Segundo GH, que é um dos maiores romances do século. É a primeira vez que Clarice escreve em primeira pessoa. E isso é uma coisa muito interessante, porque em toda a obra da Clarice tem muita coisa da vida dela. Só que ela nunca é tão direta como no Romance Segundo GH. Os dois grandes vícios dela eram cigarro e remédios para dormir. Teve uma noite que ela toma remédio para dormir, acende o cigarro e acaba adormecendo na cama. O apartamento começa a pegar fogo, seu filho chega, vê a casa toda pegando fogo, ela ali no meio toda queimada. Isso fez com que ela fosse parar no hospital. Ela ficou assim 3, 4 dias entre a vida e a morte, e ela teve um problema na sua mão. Em 1967, ela publica aquele primeiro livro que ela escreveu infantil, que é O Mistério do Coelho Pensante, e também A Mulher que Matou os Peixes. Em 1970, ela conhece uma pessoa que é fundamental nos anos subsequentes da sua vida, que é a Olga Borelli. Torna a sua grande conselheira, a sua grande amiga. Ela ajuda a Clarice a organizar o seu novo romance, que seria Água Viva. Aquela fábrica de brinquedos chamada Estrela, um dia encomenda uma série infantil, e ela publica uma série de 12 livros infantis intitulada Como Nasceram as Estrelas. Clarice morre no dia 9 de dezembro de 1977, ela descobre tardiamente que tinha um câncer no ovário. Um pouco antes dela descobrir que ela estava com esse câncer, ela deu uma entrevista pra TV Cultura. E ela falou assim, quando ela deu essa entrevista: olha, eu só quero que essa entrevista vá ao ar depois que eu morrer. Então, alguns dias depois de sua morte, essa entrevista vai ao ar na TV Cultura. É muito difícil falar da vida de Clarice Lispector em 50 Fatos, porque a vida dela é muito vasta, é muito ampla, é muito maravilhosa e é muito impossível. Eu senti muita dificuldade de fazer esse vídeo, foi um baita desafio pra mim, mas todas as informações coletadas foram desse livro aqui, Clarice, do Benjamin Moser. E esse livro aqui é muito interessante porque ele narra não só toda a vida de Clarice, como ele vai contextualizando historicamente tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, período de guerra, período de ditadura militar. Ele contextualiza absolutamente tudo. Então é muito interessante. Quem quiser saber muito mais coisas de Clarice Lispector, eu recomendo muito a leitura desse livro. E um outro livro que me ajudou bastante também é esse catálogo aqui do Museu da Língua Portuguesa. Foi de uma exposição que teve há alguns anos, em 2007. Na sua lápide ficou gravado em hebraico o nome oculto: Shaya Ba Pincas Shaya, filha de Pincas.